Em relação aos termos comuns utilizados no LibreOffice Calc, relacione adequadamente as colunas a seguir. 1. Conjunto de células organizadas em linhas e colunas. 2. Cada um dos quadrinhos que formam uma planilha são formados pelo encontro de uma linha e uma coluna. 3. Sequência vertical de células identificada por uma letra que fica no topo da planilha. Letra 4. Sequência horizontal de células identificada por um número que fica do lado esquerdo da planilha. 5. Sequência de texto e símbolos usados para realizar qualquer cálculo no Calc. Deve começar com o sinal de igual. 6. Fórmula pré-montada, pronta para o preenchimento de valores. E aí vem as indicações célula, função, planilha, fórmula, coluna e linha. E aí vem ali as opções, letra A, B, C, D, pedindo a sequência correta, adequar esses números naquelas lacunas para descobrir qual é a sequência correta e dar a resposta para essa questão. E aí, pessoal, qual é a resposta correta? Vamos lá então, pessoal, pegando a primeira indicação que dizia assim, ó, conjunto de células organizadas em linhas e colunas. Pessoal, olha só, se eu pegar o conjunto de células de uma planilha, como eu estou mostrando agora do LibreOffice Calc, esse conjunto de células que são organizadas em colunas e são organizadas em linha, o LibreOffice aqui embaixo, acompanha comigo, chama isso de planilha. E nós podemos sim criar novas planilhas, como agora eu criei a planilha 2, que vai ser um novo conjunto de células organizadas em colunas e linhas. Portanto, para marcar aqui o nosso item 1, nós vamos marcar o item 1 aqui em planilha, como eu acabei de fazer. Ó. Então, o item 1 nós marcamos lá em planilha. Vamos ler o item 2. Cada um dos quadrinhos que formam uma planilha são formados pelo encontro de uma linha e de uma coluna. Acompanha. O encontro de uma linha com uma coluna, por exemplo, aqui, ó, tenho a linha 2 e a linha B. A coluna B, então tem a coluna B e a linha 2. Existe um encontro aqui de uma linha com uma coluna ou de uma coluna com uma linha. E esse encontro, esse quadrinho representando o encontro de uma coluna e de uma linha, ou de uma linha e uma coluna, nós chamamos de célula. Célula, que são as células que compõem as planilhas. Portanto, aqui, o item 2, que pedia os quadrinhos que formam justamente esse encontro de uma linha e de uma coluna, nós vamos marcar aqui para célula, célula. Então, já temos aqui a marcação 2 também. Vamos ler a 3. Sequência vertical de células, identificada por uma letra que fica no topo da planilha. Bem, sequência vertical de células, observa comigo aqui, identificadas por letras e é identificado como uma coluna. Assim como eu tenho aqui a coluna A, coluna B, coluna C. Então, uma sequência vertical aqui de células que são identificadas por letras, isso nós chamamos de coluna. Vamos voltar lá para a questão, então, e vamos marcar aqui o item 3, que pediu essa sequência vertical de células, como sendo coluna. Aqui embaixo, vamos marcar o item 3. Depois, o item 4 disse assim, ó, sequência horizontal de células, identificada por um número que fica do lado esquerdo da planilha. Sequência horizontal de células tem que ser linha e são identificadas por número. Vamos verificar na prática lá, vamos pegar aqui o meu LibreOffice Calc, vamos verificar aqui, eu tenho a linha 2, sendo uma sequência horizontal de células identificadas por um número à esquerda, como por exemplo aqui a linha 2. Então, é linha essa sequência horizontal de células. Vamos procurar aqui a resposta, vai ser linha aqui embaixo, o item 4. Então, o item 4 é linha bem aqui embaixo. O item 5, sequência de textos ou texto e símbolos usados para realizar qualquer cálculo no Calc. Deve começar com o sinal de igual. Isso nós vamos chamar de fórmula. Fórmula, vamos só olhar ali, ó, se uma fórmula de fato pode conter sequências de números e até textos, né? Pode, porque, por exemplo, se eu colocar aqui o número 2, vamos colocar aqui do ladinho o número 6, e agora eu vou construir uma fórmula colocando aqui, ó, igual a 2 mais A1 mais B1. Então, ali na célula A1 eu botei o número 2, na célula B1 o número 6, igual a 1 mais B1 vai dar 8.
Mas uma outra forma de fazer isso seria usando uma função, como por exemplo a função soma, igual soma A1, ponto e vírgula B1, e aí também vou fazer aqui o resultado da soma da célula A1 que vale 2 e B1 que vale 6, e o resultado também deu 8. Então, percebemos ali que, de acordo com a questão, ele dizia no item 5, sequências de textos e símbolos usados para realizar qualquer cálculo no Calc deve começar com o sinal de igual. Isso é uma fórmula. Vamos marcar ali o item 5 em fórmula. E, por último, o item 6 dizendo assim, fórmula pré-montada, pronta para o preenchimento de valores. Aí é uma função, que foi o que eu usei agora, ó. As funções são fórmulas pré-montadas, como, por exemplo, a função soma é uma fórmula pré-montada para resolver a soma. Mas se eu usar aqui igual média, isso também é uma fórmula pré-montada para resolver a média aritmética dos seus argumentos. Onde eu botei agora igual média, abre parênteses, A1, ponto e vírgula B1, A1 vale 2, B1 vale 6, 2 mais 6 dá 8, dividido por dois argumentos aqui, a média vai dar 4. Então, essas fórmulas pré-montadas nós chamamos de funções, como a função soma, a função média e tantas outras funções que existem também dentro do LibreOffice Calc. Então, aqui no item, o último item, fórmula pré-montada pronta para o preenchimento de valores, de fato é o item 6 que nós botamos função. E aí a ordem ficou 2, 6, 1, 5, 3, 4. 2, 6, 1, 5, 3, 4. De fato, a nossa letra B de Brasil como a resposta certa para essa questão. Certo, pessoal?